Audiobook do livro A Vida em que Jesus e Buda se Conheciam. Introdução. O texto a seguir relata fatos reais ocorridos de outubro de 2013 até setembro de 2016, exceto minha narração e notas. Elas são apresentadas no âmbito de um diálogo que tem 3 participantes: Gary, que sou eu, Artem e Purchá, 2 mestres ascensos que apareceram para mim em carne e osso. Minha narração não é rotulada a menos que interrompa o diálogo, no qual simplesmente eu rotulo como nota. As muitas palavras em itálico que você verá será para indicar uma ênfase por parte do orador. Não é absolutamente essencial acreditar que as aparências dos meus mestres ascendidos ocorreram para se obter benefícios das informações contidas nesses capítulos. E eu pessoalmente não me importo com o que você pensa. No entanto, posso garantir, pela extrema improbabilidade desta escrita ser feita por uma pessoa sem instrução, leigo como eu, sem inspiração desses professores. Em qualquer caso, eu deixo para você, leitor, pensar o que quiser sobre a origem destes livros. Embora este seja meu 4º livro com Artem e Purchá, não é necessário você ter lido os 3 primeiros, que compõem a trilogia do desaparecimento do universo, para compreender e desfrutar desta obra. Se você é novo em um curso em milagres, que é um dos ensinamentos discutidos aqui, você encontra o conhecimento básico que você precisa para entendê-lo e observe o que segue a partir desta introdução. Estas ideias serão expandidas durante os diálogos. Você verá como eles se relacionam com outros ensinamentos clássicos e será introduzido, se ainda não o fez, ao conhecimento da não-dualidade. Este livro não deve ser considerado parte da trilogia do desaparecimento do universo, no qual Artem e Purchá completaram suas histórias individuais e explicaram como 3 de suas vidas do passado, presente e futuro estavam interligadas. Em última análise, todas as nossas vidas são interligadas, mas o foco dos meus professores estavam nesses 3 períodos de tempo para fins didáticos. Eles também explicaram como conseguiram alcançar a iluminação, que também poderia ser descrita como o despertar do sonho que chamamos de vida. Esse despertar e como alcançá-lo é também um tema importante deste livro. Uma das únicas coisas nessas discussões é porque este livro é independente é que Artem e Purchá optaram por se concentrar em 2 outros amigos deles, como aqueles 2 seres alcançaram a salvação e como eles sabiam e até ajudaram uns aos outros em determinados momentos da história. Isso foi um choque, uma grande revelação para mim, quando me contaram pela primeira vez. Estou me referindo a Jesus e Buda, embora esses não fossem seus nomes verdadeiros. Aliás, embora o nome Gautama é por vezes associado a Buda, mas neste livro não foi mencionado pelos meus professores. Observe que este livro não pretende ser uma explicação detalhada das disciplinas espirituais e tradições que aqui serão discutidas, mas sim uma história de como 2 grandes mestres se tornaram quem se tornaram. A opinião dos meus professores é o que é mais rápido, não o único, mas o mais rápido caminho para se atingir a iluminação pode ser encontrado na já mencionada obra-prima metafísica chamada Um Curso em Milagres, referida principalmente neste livro simplesmente como O Curso ou o 100. Mas há muitos paralelos entre o curso e os ensinamentos que Jesus, que será referido aqui neste livro como J, assim como foi referido dessa forma em meus outros livros, e Buda, foram expressos e veio acontecer. Os corolários são por vezes surpreendentes. Por isso, algumas citações serão usadas neste livro não apenas no curso, mas também em outros textos. No entanto, é importante notar que só depois que os ensinamentos forem compreendidos no contexto do não-dualismo puro, que será explicado que se pode olhar, voltar e perceber que cada passo ao longo do caminho foi necessário para libertar-se para o próximo. Todos os caminhos espirituais levam a Deus no final, e nunca é a intenção deste autor rebaixar ou invalidar o caminho ou abordagem espiritual de qualquer outra pessoa. Ao mesmo tempo, é a natureza intransigente de Um Curso em Milagres, essa é uma das suas características mais importantes. Sem isso, seria como todo o resto e não teria sido necessário em primeiro lugar. Portanto, recuso-me a compreender a sua mensagem e acredito sinceramente que J e Buda não aceitaria de outra maneira.
Por favor, note que quando palavras como unidade, realidade, guia, verdade, criador ou espírito, todas estão em letra maiúscula, a palavra se refere ao nível da mente de Deus, que está além da ideia de separação. Quando esta palavra não estão em maiúsculas, até mesmo a palavra unidade está se referindo a um nível que ainda não reconheceu Deus como a única realidade. Como você verá, esta é a diferença entre o não-dualismo e o não-dualismo puro. Se houver algum erro neste livro, você pode ter certeza que é da minha autoria. Erros e não foram cometidos pelos meus professores. Eu não sou perfeito, então esse livro também não é. Mas acredito que o que importa é a grande mensagem, não detalhes. Na verdade, muitos estudantes criticam tanto as frases dos ensinamentos que eles não conseguem ver a mensagem. Eles não podem ver a floresta através das árvores. Em última análise, este livro é nada menos do que subir a escada para a iluminação, os vários estágios pelos quais Jota e Buda passaram em sua escada ilusória, e como podemos aprender com suas experiências, assim salvando milhares de anos em nossa própria jornada espiritual. Gostaria de agradecer a Ray House pela excelente gestão dos meus livros, Cindy Laura Reinhardt, minha esposa, co-professora e um exemplo alegre de viver os ensinamentos, e minha maravilhosa webmaster Roberta Grace, por todos os seus importantes apoios. Sem eles, escrever este livro teria sido muito mais difícil. Gostaria de gritar para o William Shakespeare. Gostaria também de agradecer à minha editora da Hay House, Nicolette Salamanca Young, e minha editora Jeffrey Ramby, pela sua contribuição inestimável que considero verdadeiramente útil. Finalmente, gostaria de agradecer aos meus amigos da Fundação para a Paz Interior em Mill Valley, Califórnia, e à Fundação para um Curso em Milagres em Temecula, Califórnia, por suas décadas de importante trabalho, que resultaram na disponibilização de um curso em milagres através do mundo. Além de tenho certeza de que eles também têm a gratidão de milhões. Gary Reinhardt, em algum lugar na ilusão da Califórnia, e não na ilusão da Califórnia. Nota do autor sobre um curso em milagres. O que ensina e sua relevância para Jesus e Buda. O objetivo desta nota é explicar alguns dos conceitos básicos de um curso em milagres, como eles se relacionam com o assunto do não-dualismo e como são, portanto, relevantes para a iluminação de mestres espirituais como Jesus e Buda. Isso tornará mais fácil para o leitor experimentar e para o leitor experiente e inexperiente de experimentar, entender e aproveitar as conversas deste livro. Este livro não pretende substituir o curso. Como mencionei em minha introdução, um curso em milagres é comumente referido simplesmente como o curso ou o 100. Mesmo uma compreensão verdadeira e não dualística do curso, o que é raro, não resultará em iluminação. É só praticando e aplicando os ensinamentos em sua vida cotidiana, como em seus relacionamentos, suas experiências, até mesmo os eventos que você vê na televisão, que a iluminação acontecerá. Com isso em mente, vamos prosseguir. O 100 foi canalizado por uma psicóloga, pesquisadora, que ouviu a voz de Jesus. O nome dela era a Dra. Ellen Schuckman, e ela foi enormemente ajudada por seu colega, Dr. William Tedford. Ele digitava as palavras do curso enquanto Ellen as lia para ele em seu caderno de taquigrafia. Os dois tinham um relacionamento tenso e trabalhavam em um ambiente que Ellen descreveu como deprimente. Então, um dia, Bill disse a Ellen que pensava ter de haver outro jeito. Ela concordou e juntos eles decidiram encontrar esse jeito. É evidente que o curso surgiu como resultado dessa decisão. A história completa do 100 é fascinante, mas longa, e foi contada em vários livros. Para efeitos desta breve nota, mencionarei que foram necessários 7 anos para Ellen canalizar o curso, mas que ela continuava a ouvir o que ela chamava de a voz por pelo menos 5 anos depois disso. Ellen também canalizou 2 sessões que foram adicionadas ao curso posteriormente. É claro que Jota nunca parou de trabalhar com ela. Também está claro que, por causa dessa continuidade, Jota era o editor do curso do início ao fim. Ele corrigiu os erros de Ellen, principalmente nos primeiros 5 dos 31 capítulos do livro-texto, e ele estava totalmente responsável pela sua consistência ao longo de 500 mil de palavras.
Além do livro-texto, que é o texto principal, há também uma apostila que contém 365 exercícios e também um manual para professores. Para sua comodidade e estudo posterior, dirija-se às citações do curso que são anotadas e listadas em um índice no final deste livro. No final do livro, perdão. Os outros 3 grandes atores na história do curso foram o Dr. Kenneth Wapnick, Judith Stuck-Winson e Bob Stuck. Com Ellen e Bill, os 5 eventualmente formaram a Fundação para a Paz Interior, que se tornou a editora do curso em 1976. O Dr. Wapnick passou a tornar-se o que meus professores descreveram em meu primeiro livro, No Desaparecimento do Universo, como o maior professor do curso. O volume combinado, a terceira edição de Um Curso em Milagres, é a única edição que contém em um só lugar todos os escritos que a Dra. Ellen Schucman, sua escritora, autorizou a ser impresso. É publicado exclusivamente pela Fundação para a Paz Interior e é a organização escolhida pelo Dr. Schucman em 75 para este propósito. Este volume combinado também inclui suplementos ao curso, psicoterapia, propósito, processo e prática, e a canção da oração. Estas sessões são extensões dos princípios do curso, que foram ditados ao Dr. Schucman logo após ela concluir Um Curso em Milagres. O Zen é um curso de autoestudo, não é uma religião. Embora as pessoas se encontrem em grupos de estudo e fundam igrejas que dizem ser baseadas no Zen, no final do dia, o curso, assim como a espiritualidade, pretende trazer uma experiência que será encontrada não no mundo, mas em uma certa maneira de olhar para o mundo. Isso vem de dentro. Meu papel como aluno do curso há 24 anos é esclarecer e explicar o curso de forma que os alunos sejam capazes de aplicá-lo. Eu posso fazer isso só por causa dos meus professores. Sem a ajuda séria, eu não teria sido capaz de entender o Zen. A arte do estilo do curso é a repetição engenhosa. Seria impossível aprender o curso sem ser exposto às suas ideias repetidas vezes. É assim que o sistema de pensamento é aprendido, o que torna a marca do verdadeiro perdão do curso ser possível. Você encontrará a repetição neste livro, bem como algumas coisas que já foram ditas em meus outros livros. Isso ajudará se você usá-los para a finalidade pretendida. A repetição não é aceitável apenas no ensino e aprendizagem do curso, é obrigatória. A abordagem do curso é desfazer o falso você, que é chamado de ego, levando assim à experiência da sua divindade. Isso será discutido em breve, mas primeiro vamos salientar que há uma diferença entre a real espiritualidade e o que foi aceito como espiritualidade nas últimas décadas, nomeadamente um movimento de autoajuda. Não é minha intenção reprimir o movimento de autoajuda. Eu não sou um hipócrita. Usei o movimento de autoajuda com sucesso em minha vida. É apenas porque eu sei a diferença entre isso e o negócio real e qual é os meus professores que dão ao verdadeiro negócio. O movimento de autoajuda trata de conseguir o que você quer, fazer as coisas acontecerem no mundo, atraindo para você coisas que estão fora de você e alcançar seus objetivos que estão fora de você. Essa abordagem é baseada em uma premissa falsa. A premissa é que se você conseguir o que deseja, isso o deixará feliz. A verdade é que, se você consegue o que deseja, isso fará com que você se sinta bem apenas por um curto período de tempo e então você vai querer outra coisa. É como uma cenoura em um pau desenhado pelo eu. O sistema de pensamento do ego é baseado na ideia de separação, a ideia de que de alguma forma nos separamos da nossa fonte, que é Deus, como bem comum do outro. E se a sua felicidade e paz de espírito são dependentes do que acontece a você neste mundo, você está em apuros, porque a única coisa em que você pode confiar nesta ilusão do ego, de um mundo deste ego, é que ele mudará, e isso acontece sempre. É passageiro e transitório, oferecendo apenas satisfação temporária, na melhor das hipóteses, hein? Mas e se não importasse o que acontecesse no mundo? Isso é heresia para o ego. Mas e se realmente não importasse? E se você pudesse ser feliz, forte, pacífico, independentemente do que acontece no mundo? Isso seria um poder real, seria a verdadeira força e liberdade, seria a real espiritualidade.
Tendo ensinado em todo o nosso país e no mundo durante 14 anos, em 30 países e em 44 estados nos Estados Unidos, não pude deixar de notar em muitas as perguntas que me fazem é que há uma tremenda sensação de escassez em todos os lugares. As pessoas, então, tentam consertar essa escassez no nível da forma, o que você poderia chamar de tela de pensamentos, tela mental, para que se torne real nossas vidas, obtendo algo que eles acham que de alguma forma apagará essa sensação de falta, como uma coisa material ou um relacionamento. No entanto, eles estão procurando no lugar errado. A falta é dentro, não fora, e não é causada pelo que a maioria das pessoas pensa. Como um curso em milagres afirma, um sentimento de separação de Deus é a única falta que realmente você precisa corrigir. Eu disse que o ego é o falso você, mas existe outro você, o verdadeiro você. O verdadeiro você é algo que não tenha nada a ver com este mundo ou com o corpo. Seu corpo é simplesmente um símbolo de separação. O verdadeiro você é algo que é imortal, invulnerável, constante, imutável, inseparável e inteiro. Algo que não pode ser tocado por nada neste mundo. Algo que não pode ser ameaçado de forma alguma. Quando o curso começa dizendo nada real pode ser ameaçado, é disso que está falando. Significa o verdadeiro você. Quando continua dizendo nada irreal existe, está falando de qualquer outra coisa, qualquer coisa que não seja este eu imortal, imutável e invulnerável. É por isso que o curso é um sistema de pensamento espiritual puramente não dualista. Está dizendo que dois mundos, o mundo invisível de Deus e o mundo falsamente visto do homem, apenas o mundo de Deus é verdade e nada mais é verdade. O mundo de Deus não pode ser visto com os olhos do corpo, exceto uma vez por semana, enquanto os símbolos temporários, porque o corpo representa um limite de conhecimento. Contudo, a sua unidade perfeita com a sua fonte pode ser uma experiência. Mesmo quando você parece estar aqui em um corpo, é possível experimentar o verdadeiro você. E a experiência espiritual é muito importante. Na verdade, é a única coisa que vai te fazer feliz. Palavras não bastam. Minhas palavras não bastam. Como diz o curso, as palavras são apenas símbolos de símbolos. Elas estão, portanto, 2 vezes afastadas da realidade. E quando você pensa sobre isso como sendo um símbolo de um símbolo, o que vai te fazer feliz? Como é que isso vai acontecer? Faz você se sentir pleno, inteiro, completo e satisfeito? Mesmo uma descrição da realidade do mundo de Deus não faria isso. Ainda são apenas palavras, mas uma experiência da realidade, uma experiência do que você realmente é e onde você realmente está, vai te tornar feliz, porque é pleno, inteiro, completo e satisfatório. Os gnósticos referiram-se a esta experiência direta de Deus como gnose, que significa conhecimento. Mas isso não significa conhecimento ou informação intelectual. Quando o curso usa a palavra conhecimento, muitas vezes usa com letra maiúscula, porque como a palavra gnose refere-se à experiência direta ou conhecimento de Deus. Como chegar a esta experiência que desfaz tudo isso? Desfaz tudo isso que o mundo tem a te oferecer? Isso é conseguido desfazendo o ego. Como o Sen coloca sucintamente, a salvação é a ruína. E essa é uma abordagem brilhante, porque se você realmente pudesse fazer isso, se você pudesse desfazer completamente o falso você, então eventualmente o verdadeiro você seria tudo o que te restaria. E você não tem que fazer qualquer coisa sobre quem você é de verdade. O verdadeiro você já é perfeito, já é exatamente igual à sua fonte. Para experimentar essa perfeição, o que você precisa fazer é remover o ego da sua mente inconsciente, as paredes de separação que bloqueiam a sua experiência desta perfeição. O curso leva você através de um processo que desfaz o falso você, que acredita incorretamente que assumiu uma identidade individual e pessoal, uma existência separada de Deus. Como veremos neste livro, isso não é algo que você possa fazer sozinho. Isto levanta outra questão. Como você desempenha o seu papel em desfazer o ego? Isso é conseguido através de um certo tipo de perdão, mas não do tipo de perdão que a maioria das pessoas do mundo pensa. Se pensarem em perdão em tudo, a forma tradicional de perdão torna o ilusório mundo real para sua mente, mantendo assim ele e o ego intactos em sua mente. Mas o verdadeiro perdão não torna real o mundo ilusório e não o mantém o ego intacto. Há pessoas que vão te ensinar que você deve fazer amizade com o seu ego, mas tenho novidade para eles. O ego não está interessado em ser seu amigo. Seu ego quer matar você.
Porque se você pode ser ferido ou morto, então você é um corpo. E se você é um corpo, então todo o sistema de pensamento do ego, e a separação é verdadeira. A única coisa que você realmente pode fazer com o seu ego é desfazê-lo. Um curso em milagres trata de desfazer o ego, ou o falso você, que surgiu identificar-se com o corpo e a separação. Mas o verdadeiro você não tem nada a ver em ter feito o corpo ou separação. Como o curso diz muitas vezes, eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E Deus criou você para ser exatamente como Deus, igual à sua fonte para sempre, completa e eternamente em um estado de unidade. Esta existência aparentemente separada é, na verdade, um sonho. O ensinamento que o mundo e o universo são uma ilusão tem milhares de anos, mas o curso refina esse ensinamento na ideia de que este mundo é um sonho que você despertará, e é esse despertar que é a iluminação. Isso é o que o Buda quis dizer quando disse estou acordado. Hoje a maioria dos estudantes espirituais acredita que quando o Buda disse estou acordado, ele quis dizer que sentia-se incrivelmente alerta e pronto para se manifestar com o inferno. Na verdade, isso é o que se passa por iluminação na maior parte da espiritualidade de hoje. Mas Buda não quis dizer que ele estava mais desperto no sonho. Ele quis dizer que havia acordado do sonho. E isso não é apenas uma pequena distinção, é tudo. Buda percebeu que ele não era o sonho, mas o sonhador. Ele não estava realmente no sonho. O sonho vinha dele e ele não era um efeito disso, mas a causa disso. É por isso que o Zen é completamente irrelevante para Jota e Buda. Você não pode atingir a iluminação sem uma mudança total de estar sobre o efeito do sonho, para ser o sonhador, para ser a causa. Então, torna-se possível despertar. E para fazer isso, o ego, que mantém você bloqueado em um estado de sonho de separação, terá que ir embora. Não podemos despertar este sonho sem ajuda que nos chega fora do sonho, de fora do sistema. Uma analogia que gosto de usar é isso. Digamos que você tem uma filha de 3 anos e ela fica na cama à noite dormindo. Você espia ela e percebe que ela está tendo um pesadelo. Ela está se revirando e tem uma expressão infeliz no rosto. O que você tem a fazer? Você não vai lá e dá uma surra nela, porque isso poderia deixá-la ainda mais assustada. Então talvez você intuitivamente se sente ao lado da cama e sussurre para ela. Você pode dizer suavemente algo como: Ei, isso é só um sonho, você não precisa se preocupar. O que você está vendo não é verdade. Na verdade, você inventou isso e depois esqueceu que inventou. Mas você está vendo isso com a sua mente apenas. E quando você pensa sobre isso, o que ela está vendo naquele sonho, com os olhos dela, como se os olhos dela estão fechados? E você continua sussurrando para ela, dizendo coisas do tipo: está tudo bem, estou aqui com você e vou cuidar de você. Então acontece uma coisa interessante. Sua filha pode começar realmente a ouvir sua voz em seu sonho. A verdade pode ser ouvida no sonho. A verdade não está no sonho, nunca. Mas a verdade pode ser ouvida no sonho. E se sua filha ouve a voz certa, em vez da voz que fala, através da realidade do sonho, ela começa a relaxar. Talvez ela comece a pensar que esse sonho que ela achava que era tão importante não é afinal um grande negócio. Então, quando ela estiver pronta para acordar, sem ter medo, ela acorda. E quando ela acorda, ela percebe que nunca saiu da cama. Ela estava lá o tempo todo. Não é que a cama não estivesse lá, estava apenas fora da sua consciência. E quando acordamos esta manhã dos sonhos que estávamos tendo na nossa cama ontem à noite, tudo o que despertamos foi uma forma diferente de sonho. O curso em Milagres diz: você está em casa em Deus, sonhando com o exílio, mas perfeitamente capaz de despertar para a realidade. E neste sonho, que não é realidade, o Espírito Santo está sussurrando para nós o mesmo tipo de coisas que pode sussurrar para uma criança de 3 anos que está tendo um pesadelo na cama à noite. O Espírito Santo está dizendo agora: Ei, é apenas um sonho. Você não tem que se preocupar. O que você está vendo não é verdade. Na verdade, você inventou isso e então você esqueceu que inventou. Mas você está vendo isso com sua mente. O curso nos diz que estamos revisando mentalmente o que aconteceu. Além disso, faz a afirmação intransigente: todo o seu tempo é gasto sonhando. A razão pela qual este sonho parece muito mais real do que os sonhos que temos na cama à noite é a causa dos níveis.
Não há níveis no céu, onde existe apenas unidade perfeita e não há diferenças. Mas o mundo do ego está cheio de níveis e diferenças. Este é um truque para nos fazer acreditar que, porque este sonho parece muito mais real do que os da noite, então deve ser realidade. No entanto, mesmo muitos físicos de hoje dirão que o universo tem que ser uma ilusão, não pode estar aqui. Alguns estão até se convencendo de que isso tudo é uma simulação, mas como você quiser chamá-lo, o fato é que você sonha que você nasceu. Você sonha que você tem essa vida estranha. Você sonha que você morre. Você sonha que tem esse período intermediário. Você sonha que você nasceu de novo. E isso continua indefinidamente. Nossas vidas são como sonhos em série que ocorrem uma após a outra. Então estamos sempre em um estado irreal. A forma dos sonhos parece mudar, mas o conteúdo é sempre o mesmo: separação. O curso ensina que este é um estado irreal, e num estado de irrealidade e confusão há sempre uma ansiedade subjacente, seja consciente ou não. No entanto, se tivermos a disposição de ouvir a voz certa que fala pela realidade do espírito, em vez da voz do ego que fala pela realidade do sonho, começamos a relaxar. Talvez comecemos a perceber que todas essas coisas, que os pensamentos que eram tão importantes no sonho não eram tão importantes, afinal. Talvez exista uma realidade maior que esteja um pouco além do sonho e ainda assim em todos os lugares. Não é que não esteja aí, está simplesmente fora da nossa consciência. É por isso que o curso fala sobre remover os bloqueios à consciência na presença do amor, que é a sua herança natural. Sua herança é nada menos que o reino dos céus e você não tem que ganhá-lo. Foi dado a você como um presente de Deus. Você não precisa ganhar um presente, mas você precisa despertar para isso e pensar se pensa que está aqui. Eu amo a pergunta que o curso nos pergunta: de que outra forma você pode encontrar alegria em um lugar sem alegria, exceto por perceber que você não está lá? O curso é um ensinamento muito grande, não aquele pequeno retratado pela maioria dos seus professores. O Espírito Santo está nos guiando para despertar, não para sermos melhores indivíduos, mas para sermos tudo, nada menos que um com Deus. E isso não acontece da noite para o dia, passamos por um processo. O espírito é uma forma de vida superior do que o ser um corpo. Você tem que estar preparado para esta forma de vida superior, ou caso contrário, despertar seria muito assustador. Assim como uma borboleta passa pelo processo do seu casulo, nós também o fazemos para despertar para o que realmente somos, o que facilita que a metamorfose seja o ensino do Espírito Santo de um certo tipo de perdão. O curso nos diz: o perdão é o tema central que percorre toda a salvação, mantendo todas as suas partes em relacionamentos significativos. O curso que segue é direcionado e seu resultado é seguro. Existem 3 passos básicos que constituem o tipo de ação do Espírito Santo. O tipo de ação que requer o perdão que o Espírito Santo nos ensina. A prática determinada deles acabará por resultar do que o curso chama de visão e inevitavelmente levará ao seu despertar do sonho de dualidade e opostos. Podemos começar a fazer o que um curso em milagres diz ser necessário para a salvação da filiação, que você poderia considerar como significando todos e tudo o que parece existir. J diz: assim é todo o pensamento do mundo totalmente revertido. Você faz a sua parte na salvação, que é a sua única responsabilidade em toda esta confusão em que parecemos nos encontrar, praticando a forma única de perdão que o curso ensina. Você não precisa economizar o mundo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Seu trabalho é seguir o Espírito Santo em vez de ter que ser o chefe. Agora, se você possui seu próprio negócio, você não precisa contar a ninguém que você não é o chefe, mas na sua cabeça você sabe quem é o verdadeiro líder. Muitas pessoas pensam em J como sendo o último líder, mas a verdade é que ele era o seguidor final. No curso, ele diz que acabou de ouvir uma voz. Esta é a voz do curso como sabedoria que se descreve como a voz de Deus, o Espírito Santo, e não como a voz de Deus. Deus não interage com o mundo, porque Deus é a unidade perfeita, e deveríamos estar felizes, porque Deus não é responsável por este mundo. Se ele fosse, ele seria tão louco quanto nós. Mas, porque Deus ainda é amor perfeito, como disse a Bíblia e o curso, isso nos dá um lar perfeito para onde ir. Neste sonho, o Espírito Santo pode ver e vê as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. Aprendemos a pensar como o Espírito Santo e assim despertamos para o Espírito Santo.
e despertamos para o Espírito, seguindo o conselho do Espírito Santo em perdoar. O primeiro passo a fazer requer disciplina, o tipo de disciplina necessária para fazer uma escolha. Você não está acostumado a fazer quando a coisa bate no ventilador. Como exemplo pessoal, vamos imaginar que estou dirigindo em uma rodovia em Los Angeles, onde moro, e um cara me interrompe no trânsito. Nós todos sabemos que carros trazem à tona o que há de melhor nos homens. E naquele exato momento tem uma escolha na consciência a fazer, entre uma das duas interpretações do que estou vendo. Eu posso fazer o que a maioria das pessoas faz e pensa com o ego, que é julgar e talvez até mesmo reagir, que é um grande erro. Talvez, se eu estiver tendo um dia ruim, particularmente chateado, darei o dedo à pessoa que me cortou. Isso pode levar a todos os tipos de problemas. E se a pessoa tiver uma arma? Eu poderia estar morto. Não que seja algo de errado em estar morto, afinal, quando o seu corpo parece parar e morrer, sua mente continua funcionando, então você nunca estará realmente morto. Mas se você ainda tem coisas que deseja fazer aqui, há outra escolha. Em vez de reagir com o ego, posso me conter. Isso não é fácil, porque vai contra tudo o que me ensinaram desde que posso me lembrar. Conter-se é particularmente difícil para os homens. Os homens têm um problema chamado testosterona. Se você me empurrar, eu vou te empurrar de volta. Isso é incorporado ao sistema. Os homens iniciam guerras, parece que metade de nós não sabe como fazer qualquer coisa construtiva. No entanto, é possível fazer outra escolha. Eu posso me pegar começando a pensar com o ego e posso me conter. Esse é o primeiro passo para o verdadeiro perdão, e esse primeiro passo é o mais difícil. Para pegar esse primeiro passo de forma consistente exige uma decisão firme de mudança e um esforço determinado para adquirir o hábito de pensar com o Espírito Santo, ao invés do ego. Depois de aprender a evitar a reagir com o ego, o que requer o tipo de disciplina e treinamento mental que é ensinado em todas as lições da apostila do livro de exercícios do curso. Você pode passar para a próxima etapa de perdão. Eventualmente, todas as 3 etapas se fundirão em uma só, e você executará com um hábito sem ter que pensar muito nos passos. Você apenas saberá a verdade e pensará de acordo. Isto é muito parecido com o conceito Zen de conhecer como a verdade não articulada. Mas, a princípio, é essencial aprender e praticar os passos para você saber o que está fazendo e, portanto, saber o que está escolhendo. É assim que os passos se tornam parte de você e você saberá que eles estão uma parte de você quando você se sente falta do perdão que não o fez. Uma das razões por isso é que você saberá que é você quem está realmente recebendo os benefícios de praticar o perdão. Se você conseguir parar de reagir com o ego, poderá dar o segundo passo e começará a pensar com o Espírito Santo. Esta etapa envolve o que o curso chama do instante sagrado. Esse é o instante em que você deixa de pensar com o ego e passa a pensar com o Espírito Santo. Agora você fez a escolha certa e você está sempre escolhendo, goste disso ou não. Você não pode pensar com o ego e o Espírito Santo ao mesmo tempo. Eles representam 2 sistemas de pensamento completamente exclusivos e completamente diferentes. Se você escolher sabiamente, isso levará a uma situação totalmente diferente de vida, uma experiência totalmente diferente. Pode até levar a um resultado melhor, mas isso é apenas um efeito. Nosso foco está na causa. Se você cuidar da causa, o efeito cuidará de si mesmo. O ego tem lhe dito que o que você vê, você torna real, que o corpo é real. Ele fala que o que você vê é real, que o seu corpo é real, que você tem um problema real que precisa resolver, que você precisa cuidar das pessoas reais, deste mundo real. O Espírito Santo tem um papel totalmente diferente na história. O que você está vendo não é verdade, é o que o Espírito Santo lhe diz. Além de descrevê-lo como um sonho, o curso também descreve este mundo ilusório como uma projeção que vem da sua própria mente inconsciente. Porque você não consegue ver o seu inconsciente, você não consegue ver que você é aquele que é de lá que vem o que você é, de onde vem a sua projeção. Você fez uma projeção de corpos e um trilhão de formas de separação, mas as pessoas não são corpos, elas ainda estão em espírito perfeito, em casa em Deus. Isto foi simplesmente esquecido. O curso pergunta:
E se você reconhecesse que este mundo é uma alucinação? E se você realmente entendesse que você inventou isso? E se você percebesse que aqueles que parecem andar por aí, pecar e morrer, atacar, assassinar e destruir-se são totalmente irreais? Eventualmente seria impossível para você reagir com este mundo da mesma maneira que você costumava fazer. E ao escolher o Espírito Santo, você estaria dando o segundo dos 3 passos que despertam o Espírito em você. O curso ensina. O termo mente é usado para apresentar o agente ativador do espírito, fornecendo sua energia criativa. Ao escolher o espírito, você o ativa em sua própria mente. O curso também ensina que os milagres curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. Em um curso em milagres, o milagre é o tipo de perdão que estou descrevendo. Um tipo de perdão que vem de uma causa e não de um efeito. O tipo de perdão em que você deixa de ser uma vítima e passa a ser o responsável pela sua própria projeção. Os nativos americanos costumam dizer: eis o grande mistério. Um curso em milagres diz: eis a grande projeção. Porque isso é tudo que é o universo do tempo e do espaço. Como algumas disciplinas ensinam há milhares de anos, é tudo uma ilusão. Você pode não conseguir ver de onde vem a projeção, mas você pode desfazer quaisquer efeitos que a projeção tenha sobre você, retirando sua crença nela, o que dá-lhe poder sobre você. O sonho não está sendo sonhado por outra pessoa, não há mais ninguém, apenas a projeção. Se alguém ou alguma coisa neste mundo tem o poder de ferir você, é porque você deu esse poder a ele. Agora é a hora de assumir esse poder de volta e colocar o poder da crença onde ele pertence, em Deus. Com o tempo, isso muda tudo. O curso diz: milagres são hábitos. Sua mente está sendo treinada novamente para perdoar em vez de julgar. Quanto à sua experiência, você pode chegar ao ponto onde o mundo não pode machucar você. Como o curso diz sobre a forma de perdão do Espírito Santo, é negar a capacidade de qualquer coisa que não seja de Deus poder tem para afetá-lo. Este é o uso adequado da negação. Ao estar na causa em vez do efeito, você está revertendo o pensamento do mundo. Agora o perdão é justificado. Se tudo isso for real, então o perdão não seria justificado. Mas se for a sua projeção, o perdão é totalmente justificável. Quanto mais você se acostuma a ver o mundo como se não fosse até você, mas vindo de você, mais impossível se torna reagir a essa maneira, a maneira antiga onde que você costumava agir. E mais, você percebe que estava realmente sonhando. Em 2003, logo após o lançamento do meu primeiro livro, Desaparecimento do Universo, comecei um grupo de estudo online no Yahoo sobre meu livro e sobre um curso em milagres. Tornou-se o maior grupo de estudo do curso no mundo. No grupo, criamos uma frase para o perdão, oportunidades de perdão. Começamos a chamar isso e a usar até uma sigla para a oportunidade de perdão. A frase nasce do fato de que há sempre e sempre haverá oportunidades de perdão enquanto você parecer estar aqui. Contudo, é possível chegar ao ponto em que esse perdão, essas oportunidades, não podem mais afetá-lo. Quando essa hora finalmente chegar ao seu caminho espiritual, essas oportunidades de perdão serão menos desafiadoras e seu perdão será cada vez mais automático, levando a uma grande mudança de experiência. Muitas vezes me fazem diversas perguntas em meus workshops sobre o que o curso significa e geralmente começo dizendo que a melhor maneira de saber o que o curso significa é seguir o que ele diz. Isso pode parecer óbvio, mas o curso diz muitas coisas que as pessoas não querem ouvir e há uma tremenda resistência psicológica para lê-lo. Por exemplo, disse: não há mundo. Este é o pensamento central que o curso tenta ensinar. A maioria das pessoas não querem ouvir isso. Elas querem que o mundo seja real. Elas desejam coisas pelas quais elas são atraídas, esperando ao mesmo tempo que as coisas ruins não cheguem até elas, ou pelo menos que não seja tão ruim. No entanto, o curso também diz, com a voz do curso, Jesus falando agora em primeira pessoa. Uma vez perguntei: você venderia tudo o que tem e daria aos pobres Uma vez perguntei: você venda tudo o que tem e dê aos pobres e siga-me. Isso é o que eu queria dizer. Se você não investir em nada neste mundo, você pode ensinar aos pobres onde está o seu verdadeiro tesouro. Os pobres são apenas aqueles que investiram erroneamente e eles são realmente pobres. No sentido da onde eles investiram as suas projeções mentais, as suas crenças.
O curso está falando aqui sobre o seu investimento psicológico. Seus ensinamentos são sempre feitos no nível da mente, não no nível físico. Você se prepara para ir para casa desfazendo o ego e gradualmente deixando o Espírito Santo se tornar a força dominante em sua mente. No final, a única força em sua mente. O mundo em que acreditávamos é um sonho e nada mais. William Shakespeare, que segundo meus professores era alguém muito esclarecido, estava cheio de dinheiro quando escreveu estas palavras em A Tempestade. Você parece, meu filho, emocionado, como se estivesse consternado. Alegre-se, Senhor. Nossas folias agora terminaram. Esses nossos atores, como eu lhe predisse, todos os espíritos, e são derretidos no ar. E como a estrutura infundada desta visão, as torres cobertas de nuvens, os magníficos palácios, os templos solenes, o próprio grande globo, vós, todos os que eles herdarem, dissolvereis, e como se este espetáculo insubstancial desaparecesse. Não deixe nenhuma prateleira para trás. Nós somos essas coisas à medida que os sonhos são realizados e nossa pequena vida é arredondada como um sonho. Essas palavras, você e ele, se encaixa muito confortavelmente no curso no texto de Husserl. O curso leva aos sonhos lúcidos em um nível totalmente novo. Eventualmente, você se torna ciente de que você está sonhando. Toda oportunidade de perdão é igualmente perdoável. Você começa a relaxar. A verdadeira paz de espírito é sua. Ironicamente, você funciona melhor no sonho porque você pode pensar com mais clareza e ter a orientação do Espírito Santo para guiá-lo. Para rever o primeiro passo do perdão, você tem que se pegar pensando com o ego e parar com isso. Isso exige disciplina, porque o ego é muito inteligente e inventará 1000 maneiras diferentes de convencê-lo de que você e outros são corpos, o que torna tudo verdade. Ainda para repetir, o Espírito Santo tem uma identidade totalmente diferente para você se lembrar. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Isso também se aplica a outros, e um segundo passo para o perdão envolve uma compreensão de que você está vendo, de que o que você está vendo não é verdade. Você precisa mudar de ideia e pensar com o Espírito Santo em vez do ego. Se você chegar até aqui, o Espírito Santo lhe dará as ideias corretas do curso, que são as melhores para você aplicar à situação ou evento que você está envolvido. Ou talvez você nem precisa pensar, você pode simplesmente encontrar-se em paz. Eventualmente, à medida que o ego é desfeito e o Espírito Santo começa a dominar sua mente, você poderá ouvir as mensagens e a inspiração que chegam do Espírito Santo mais claramente. Você pode até receber respostas para perguntas práticas que você tem sobre proceder com sua vida ilusória. A vida vivida com o Espírito Santo é uma experiência totalmente diferente daquela vivida com o ego. Agora você nunca está sozinho, agora sendo a única pessoa na sala. Sua mente inconsciente sabe tudo. Teria que ser porque isso é de onde vem a projeção de um universo de tempo e espaço em primeiro lugar. E se sabe tudo, sabe que na verdade só existe um de nós. E se souber que existe realmente apenas um de nós, interpretará tudo o que você pensa no mundo ou em outra pessoa para realmente ser algo sobre você. Isso é lindo, isso é lindo, um pensamento e ao mesmo tempo preocupante. As pessoas se perguntam por que estão deprimidas, mas basta olhar para o lixo que elas pensaram em outras pessoas durante toda a vida, sem perceber que esse lixo que elas veem nos outros realmente iria até eles e determinaria como eles se sentem o que realmente iria até eles e determinaria como eles se sentem em relação a si mesmos. Em última análise, até mesmo estabelecendo sua própria identidade à medida que viria e acreditaria que é. Portanto, outro aspecto importante da segunda etapa do perdão é que você entenda que está perdoando a outra pessoa não porque eles realmente fizeram algo, mas porque eles realmente não fizeram qualquer coisa, porque foi você quem os inventou em primeiro lugar. Então você está perdoando essa pessoa porque ela realmente não fez nada. É por isso que eles são inocentes. Este tipo de perdão leva a uma reimagem de você mesmo. Se eles são culpados, você é culpado, mas se eles são inocentes, você é inocente. Não há como evitar isso. Isso se deve a uma lei da mente que é articulada no Husserl. Ao vê-lo, você verá você mesmo. No entanto, é vital ao mesmo tempo que você não pare por aí, como muitos estudantes fazem. Há outra parte muito importante em tudo isso que a maioria nunca considera. Se é verdade que ao vê-lo você verá a si mesmo, e se passar por isso,
para a vida pensando que o mundo e as pessoas são apenas ilusões, sua mente irá interpretar isso significando que você é uma ilusão. Isso vai deixar você se sentindo vazio e sem sentido, o que é uma descrição muito boa da depressão. É por isso que o Curso em Milagres é muito mais proativo do que a maioria das pessoas imagina. Isso não descreve apenas o sistema de pensamento do ego, que é o sistema de pensamento da maior parte do mundo. Substitui completamente o sistema de pensamento do ego com o sistema de pensamento do Espírito Santo. Então, é imperativo que você combine o terceiro passo do perdão com os dois primeiros. O maior erro dos alunos de um curso em milagres, bem como de outros estudantes espirituais, é quando se trata de perdão, é que eles não vão com todo o jeito, com tudo. Não se doam inteiro com isso. O perdão deles é muito limitado. Isso traz a terceira etapa no perdão, que se baseia na unidade do espírito e não no caos de um mundo instável e aparentemente separado. Esta é a visão espiritual. Você aprende a ver como o Espírito Santo vê, e assim entra em contato com o que você realmente é. O Espírito Santo vê o amor e a inocência do Espírito em todos os lugares. Na verdade, o curso diz: para onde quer que eu olhe, ele se vê. Assim, o terceiro passo é que os meus professores chamam de visão espiritual e o que o curso também descreve não apenas como visão, mas como percepção verdadeira. Você muda sua própria experiência, em última análise, o que você acredita ser sua própria identidade. Mudando a maneira como você pensa e identifica-se com outras pessoas. Enquanto o curso nos diz na seção final do texto, escolha mais uma vez o que você gostaria que ele fosse, lembrando que cada escolha que você faz estabelece sua própria identidade como você a verá e acreditará que ela é. É por isso que é vital lembrar que o Espírito Santo não pensa em termos de separação. O Espírito Santo pensa em termos de totalidade e da unidade do Espírito. A visão espiritual envolve a maneira como você pensa. Com visão espiritual, você ignora o corpo, bem como a ideia de individualidade, e pensa fora da caixa. Você pensa nessa própria não apenas como parte do todo, mas como sendo tudo isso. É possível manter uma conversa normal com alguém e ainda assim reconhecerem somente o que eles realmente são, o que é perfeitamente um com Deus, e onde eles realmente estão, que é a perfeita unidade do céu. E se você pensar nas pessoas dessa maneira com bastante frequência e por tempo suficiente, eventualmente você não pode deixar de experimentar que é isso que você realmente é e onde você realmente está. É assim que a mente funciona. Foi assim que Jesus entrou em contato com a sua própria divindade. Foi assim que Buda despertou do sonho. É assim que alguns dos outros mestres discutidos neste livro pensaram de diferentes formas, mas com a mesma ideia, que existe a unidade da realidade, que é apenas além do véu da separação, e somente esta realidade é verdadeira. Isso é não dualidade. E sendo a causa, eles não foram vítimas do sonho, eles foram os autores do sonho. Então, quando o processo de desfazer o ego estiver completo, porque todas as suas lições de perdão estão completas e sem nenhuma culpa na mente, chega um momento em que você não deixa o corpo de lado pela última vez e você está acordado e em casa em Deus para a realidade atemporal da eternidade. O perdão, quando feito corretamente, leva automaticamente ao amor, porque isso é o que você é. E o amor leva à paz. A aplicação prática destas ideias de um número suficiente de pessoas podem e acabarão por levar não apenas à sua iluminação, mas para a paz mundial, e você pode desempenhar o seu papel na cura da mente coletiva de todos os seres. O mundo tem tentado alcançar a paz mundial no lugar errado, fora, na tela, mas ao focar no lugar certo, chegará a hora quando a paz mundial for finalmente alcançada. Isso não acontecerá em nossa vida, mas isso não importa. Você pode fazer sua parte agora, então você pode acordar e ir para casa. Em O Desaparecimento do Universo, meus professores e eu estávamos conversando sobre as perspectivas de paz mundial quando disseram algo muito interessante. As pessoas do mundo nunca viverão em paz até que as pessoas do mundo tenham paz interior. Isso porque o curso nos ensina que o que estamos vendo na tela que chamamos de vida é realmente o lado de fora da imagem de uma condição interior. Na verdade, o mundo ilusório é apenas uma representação simbólica do que existe na mente única, grande e oculta, ou o que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Se o que estamos vendo é um reflexo daquilo que está dentro, então, enquanto houver conflito na mente, sempre haverá conflito no mundo, seja guerra, assassinato, crime, terrorismo, caos ou apenas desentendimentos. Mas chegará o dia em que um número suficiente de pessoas alcançarão a paz interior através do tipo de perdão que desfaz o ego, quando
isso acontecer, tudo mudará. Acho muito apropriado que as pessoas que publicam um curso em milagres se autodenominem Fundação para a Paz Interior. A raça humana vem tentando alcançar a paz mundial há milhares de anos, apenas neste ciclo da história. Então, tentamos a diplomacia, e quando isso não funciona, tentamos negociação, e quando isso não funciona, tentamos a guerra. Mas as pessoas se cansam de guerra depois de alguns anos, então tentamos uma Liga das Nações. Mas isso não funciona, então, depois da próxima guerra, tentamos uma ONU, e ocasionalmente parecemos que obtemos a paz, mas não é a verdadeira paz. Como diz o curso, erro, não trégua pela paz. Ninguém jamais esquece onde a machadinha está enterrada. Isso é porque não lidamos com a causa, mas quando ocorre com a massa crítica, onde um número suficientemente de pessoas no mundo alcançam a paz interior, então a paz exterior literalmente tem que acontecer. Como diria Shakespeare, deve seguir-se como a noite e o dia. Você tem a oportunidade de dar uma contribuição real para a cura da mente inconsciente, portanto, do mundo, com o seu perdão e sua conquista da paz interior. Os historiadores não podem colocar você nos livros de história, mas e daí? A maioria das pessoas nos livros de história eram criadores de guerra, eram pacificadores. Como disse o imortal Gandhi, você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Talvez Gandhi não tenha sido o primeiro a dizer isto. Isso pode ser rastreado pelo menos até Buda e provavelmente ainda mais longe, mas Gandhi sabia que era verdade e ele viveu isso. Você pode fazer o mesmo se estiver determinado o suficiente para alcançar sua iluminação e a paz de Deus. Nós não temos que ser intimados pelos mestres que vieram antes de nós. Como Jesus explica no curso, não há nada em mim que você não possa alcançar. Tanto Mary Baker Eddy quanto o curso disseram, todos são chamados, mas poucos escolhem ouvir. Você está disposto a ouvir? Uma das minhas frases favoritas do curso aparece na seção final do texto chamada Escolha Mais Uma Vez. Ela nos adverte, escolha mais uma vez se você gostaria de ocupar o seu lugar entre os salvadores do mundo ou permaneceria no inferno e manter seus irmãos lá. Há muitas pessoas que têm medo da ideia de ir para o inferno e não percebem que já estão lá. De acordo com o curso, a metafísica intransigente do curso, qualquer estado fora do céu é um inferno, mas é possível eventualmente mudar sua experiência para uma forma de vida superior, uma que não tem forma. Você pode passar da experiência de ser um corpo para a unidade de espírito. O mundo está cheio de muitas oportunidades de perdão, se estivermos dispostos a aproveitá-las. Se tivermos confiança e perseverança, podemos alcançar a atitude de J. Fiquemos felizes por podermos caminhar pelo mundo e encontrar tantas oportunidades de perceber outra situação, onde o dom de Deus pode mais uma vez ser reconhecido como nosso. E assim serão todos os vestígios do inferno, os pecados secretos e os ódios ocultos desaparecerão, e toda a beleza que eles escondem parece em gramados do céu à nossa vista, para nos elevar acima das estradas espinhosas que viajamos antes do Cristo aparecer. Podemos desempenhar o nosso papel para trazer a paz genuína não só para nós mesmos, mas também para o sonho que chamamos de universo, que acabará por desaparecer da mesma maneira como qualquer outro sonho desaparece quando acordamos dele. Nós podemos conseguir isso praticando o perdão e vendo com a visão espiritual. Esse é a nossa única responsabilidade, mas é muito importante. É a profissão natural de todos aqueles que estão na escada para a iluminação. Você está convidado a participar. O Espírito Santo cuidará do resto.